Olá, somos a turma de fisioterapia, junto com um colega de radiologia. Vamos apresentar hoje a fratura da cabeça do rádio, do professor Rodrigo Turri, da matéria de imaginologia. Neste trabalho, iremos apresentar algumas características do osso do rádio, suas principais funções e com destaque em sua importância no esqueleto apendicular. Demonstraremos as principais condutas a serem seguidas perante uma condição patológica. Neste caso específico, a fratura da cabeça do rádio, trauma este diagnosticado através de raio-x, radiografia e tomografia computadorizada. Destacaremos as intervenções médicas e a contribuição da equipe de fisioterapia durante a fase de reabilitação. O objetivo desse trabalho é a apresentação do osso do rádio, classificação e identificação das principais fraturas que podem ocorrer na cabeça dessa estrutura óssea, exibir imagens radiográficas e expor as possíveis intervenções pós-traumáticas, abordar as fases de recuperação e apresentar, através das técnicas utilizadas na fisioterapia, alguns recursos a serem aplicados ao longo da reabilitação do paciente. Agora, Gisele vai dar andamento à apresentação. Olá, a cabeça do rádio, ela está completamente situada dentro da articulação do cotovelo, né? O cotovelo é formado por 3 ossos, o húmero, a una e o rádio, e por 2 articulações, a articulação húmero-unar e húmero-radial, tendo como um dos principais movimentos o de flexão e extensão, além também de supinação e pronação do antebraço e da mão. Esses movimentos de cotovelo são de extrema importância para as atividades de vida diária, como comer, lançar objetos, higiene pessoal, pentear cabelo, escovar os dentes, se vestir. Então, é de suma importância todos os movimentos que o cotovelo faz nas atividades de vida diária. Pode mudar, por favor? O rádio é um dos principais ossos do cotovelo e sua estrutura muito importante é a sua cabeça. Pela cabeça pode passar até 60% do peso corporal, contribuindo também para uma melhor estabilidade do cotovelo. Ele é classificado como um osso longo e cilíndrico. Ele é menor do que a una e sua cabeça é intraarticular, como eu falei anteriormente. Na sua tuberosidade, insere-se o músculo bíceps braquial, que auxilia, que faz também este movimento de flexão e extensão. Articula-se proximalmente com o húmero e lateralmente com a una e distalmente com os ossos do carpo, né, que estão na mão, que é os escafoides e semilunar. No próximo slide, podemos verificar aí a estrutura óssea do rádio e da sua cabeça. Essa imagem foi retirada do Atlas Fotográfico de Anatomia. Então, a gente pode observar como é a cabeça do rádio, o colo do rádio, que é onde tem as principais fraturas aí da cabeça do rádio. Agora, a Larissa vai continuar sobre as principais fraturas. Bom, uma fratura na cabeça do rádio pode comprometer diversos movimentos. É a fratura mais comum do cotovelo do adulto e predominam em indivíduos com idade entre 20 e 60 anos e é o mecanismo de lesão mais comum, pois há uma queda sobre a mão espalmada, com o cotovelo estendido e o antebraço em pronação. É um mecanismo de proteção antes de uma queda. Podendo comprometer a flexão, extensão do cotovelo, a pronação e a supinação do antebraço. As fraturas da cabeça e do colo do rádio representam aproximadamente 1,7 a 5,4% de todas as fraturas do corpo, 17 a 19% dos casos de traumas do cotovelo e 33% das fraturas do cotovelo geralmente ocorrem após queda sobre a mão, como dito anteriormente. O próximo slide, por favor.
No exame físico, é observado inchaço local, dor à palpação da cabeça do rádio, estalido com a rotação do antebraço e dificuldade em flexionar e estender o cotovelo. Devemos apalpar outras regiões do cotovelo, como o epicôndilo lateral e medial, buscando lesões associadas, uma vez que elas ocorrem em até 1/3 dos casos dessa fratura. O exame inicial é a radiografia. Geralmente, essas fraturas têm um desvio mínimo e são isoladas. A tomografia é uma opção para avaliação de fraturas com grandes desvios ou muitos fragmentos ósseos, principalmente para um planejamento cirúrgico. As fraturas sem desvio são tratadas consensualmente de forma incruenta, variando somente os tipos de imobilização. Após 4 a 6 semanas imobilizado, é encaminhado para fisioterapia. Para as fraturas com desvio instáveis e as intraarticulares, existem divergências de conduta e técnicas empregadas. Agora o Everton vai dar continuidade com as imagens. Bom, temos aqui na primeira imagem, né, uma radiografia do membro superior, um posicionamento látero-lateral, né, para identificando aqui um pequeno desvio. Na segunda, temos uma fratura um pouquinho mais totalmente desviada, no mesmo posicionamento, látero-lateral. E na segunda imagem, temos uma imagem 3D de tomografia computadorizada na sagital. É uma imagem 3D que você observa a maior quantidade de fragmentos ósseos, como tem sinalizado, e você identifica uma fratura também. Ela é um pouquinho mais detalhada que a radiografia. Deixa eu passar dentro. Aqui temos uma segunda imagem de um posicionamento. Esse é um posicionamento mais oblíquo, lateral oblíquo. A articulação fica um pouquinho mais dobrada, a gente identifica uma fratura óssea. E na segunda imagem, também pelo mesmo posicionamento, você identifica fragmentos ósseos. E você acaba incidindo no eixo central para identificar essas imagens de fratura e fragmentos ósseos. Pode passar, Adriana. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, as fraturas são classificadas em 3 tipos, segundo o Mason. As fraturas do tipo 1 não apresentam desvios. O melhor tratamento é com imobilização com tipóia ou tala. O ganho de ADM do paciente é de forma precoce, rápido. As fraturas do tipo 2 são simples, com desvio. O tratamento é feito com parafuso. E as fraturas do tipo 3 são as fraturas cominutivas, quando acomete toda a cabeça do rádio. Então, nesse tipo de fratura, é necessário uma cirurgia, uma artroplastia. Na figura 2, nós podemos observar algumas fixações desses implantes, como parafuso, as placas e a artroplastia. Na fixação com parafuso, nota-se como é necessário para que haja uma estabilização da cabeça do rádio, e geralmente é utilizada em jovens. Na fixação com placa e parafusos, é utilizada em pessoas até 50 anos de idade, e na artroplastia, geralmente é realizada em idosos. Na figura 3, é uma imagem de raio-x em AP. Na segunda imagem, é uma imagem também de radiografia em perfil lateral. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, aqui temos uma imagem de uma artroplastia total da cabeça do rádio, provavelmente um idoso. E logo nas imagens em seguida, temos uma imagem AP e também uma imagem em perfil para observar esse implante do parafuso no cotovelo do paciente. Pronto. Foi comprovado um estudo realizado com 5 pacientes, né, que foram acometidos com a fratura comunitiva, caso que não saia, da cabeça do rádio.
foi realizado com cirurgia. E esses pacientes que foram submetidos a 2 sessões semanais de fisioterapia no período de 50 minutos, sendo um total de 15 sessões. E foi observado que nesse tratamento se baseou o uso da hidroterapia, né, não tem tanto impacto embaixo d'água, por ter um resultado favorecido, associado a uma cinesioterapia de alongamento e mobilização articular. E essa realização, no final do estudo, foi comprovado e constatado que teve um ganho médio de amplitude de movimento articular com movimento de flexão, extensão, pronação e supinação. Sendo assim, os pacientes obtiveram ganhos positivos. E vale ressaltar também que temos que avaliar também a idade do paciente para ele ter ou rápido resultado ou médio e longo prazo. Pode passar, Adriana. Bom, dando continuidade, eu vou falar alguns recursos utilizados na fisioterapia, visando a reabilitação, a recuperação desse paciente. Nós temos os recursos de eletroterapia, que o objetivo é acelerar, né, ou tratar no período previsto determinadas lesões, com o objetivo de evitar alguns fatores que possam interferir nessa cicatrização, como, por exemplo, isquemia, infecção ou desnutrição do tecido, causados muitas vezes por diabetes, tabagismo, drogas e etc. Né? Dentro dos recursos utilizados na eletroterapia, nós temos algumas correntes, né? São as mais importantes: o TENS, que é exclusivo para dor, autofrequência, que é utilizado geralmente para cicatrização e pós-operatório, FES, Russa e Alce, que vem com o objetivo de recuperar aquele músculo que possa ter sido lesado. Existe também o ultrassom, o laser, diatermias por ondas curtas. Posterior à utilização desses recursos, além da crioterapia, que são técnicas utilizadas com gelo ou bolsa de gelos, nós entramos também com o processo de recuperação utilizando as técnicas de cinesioterapia. Tá? O que vai fazer a cinesioterapia? Ela é lá tratar e reabilitar o paciente através de técnicas, muitas vezes utilizando o próprio movimento, biomecânica, forças de tração, ou seja, as forças que atuam sobre aquele determinado movimento. Muito utilizado dentro da fisioterapia, nós temos as mobilizações articulares, com o objetivo de ganho de ADM e, como foi dito lá no início do trabalho, recuperar as AVDs desse paciente. Encerro aqui a minha fala. Por favor, o próximo. Agora iremos para a conclusão, ou seja, feito essa revisão, esse levantamento bibliográfico também, chegamos à conclusão de que o rádio ele é de suma importância, né, para o esqueleto apendicular e manutenção da AVDs. Sempre que ocorre uma lesão nesse membro, pode ter um acometimento muito grande que vai impactar na vida do nosso paciente. Com isso, né, as imagens, elas são de suma importância na hora da atuação das equipes multidisciplinares, né? Seja o raio-x, seja a ressonância, para que a gente adote a melhor conduta a ser seguida. Obrigada. Aqui são as nossas referências bibliográficas e o nome dos componentes da turma de fisioterapia e radiologia.